tema da live de hoje é como controlar os custos em unidades de alimentação e nutrição. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de estar destacando para vocês, quando nós falamos em custos em unidades de alimentação e nutrição, em controle de custos, é importante que a gente defina o que são custos. Para vocês, o que são custos? Segundo os autores da área de contabilidade, que são muito utilizados também na alimentação coletiva, é a soma de bens e de serviços para a produção de outros bens e serviços. Exemplificando, quando eu penso em uma macarronada, eu penso que eu vou utilizar a matéria-prima macarrão e os demais ingredientes, mas também estarei utilizando o quê? Água, energia elétrica, mão de obra, equipamentos, o EPI dos funcionários, dos manipuladores de alimentos, o EPI do nutricionista, o equipamento de proteção individual. Então, todos esses bens e o serviço, que é a produção, estão envolvidos no preparo daquela macarronada. Então, é por isso que os autores dizem que é a soma dos bens e dos serviços para a obtenção de outros bens e serviços. E considerando o que eu falei aqui, o resultado é a macarronada. E é interessante também nós falarmos o seguinte: em relação ao controle dos custos, é importante que nós entendamos quais são os fatores que interferem nesse controle. E para isso é importante que o nutricionista entenda que em serviços de alimentação, e não só em serviços de alimentação, nós temos custos fixos e custos variáveis. E quando você consegue reduzir principalmente os custos variáveis, você tem um controle. Por exemplo, o que seriam custos fixos? São custos que mensalmente você emprega aquele investimento. Por exemplo, o aluguel. Se eu alugo um espaço e vou fornecer refeições, certamente eu vou fazer aquele aluguel durante 6 meses, um contrato de 6 meses, de 1 ano. Então, durante esse período, eu vou evitar que existam reajustes. Por quê? Porque eu já sei que aquele valor que eu vou estar empregando mensalmente vai ser um valor fixo. Então, eu já sei, se eu pago R$1.000, R$2.000 no aluguel e esse valor é fixo, eu consigo dizer assim, bom, eu tenho controle desse custo aqui, ele é fixo, ele não vai alterar durante um ano. Os custos variáveis, aí é que mora o perigo. E entre esses custos, nós temos o custo com a matéria-prima. No momento, estamos passando, são muitos memes relacionados ao arroz, mas é uma situação muito séria, porque nós temos um produto que é comum à mesa do brasileiro, e esse arroz, ele teve uma alta. E não só ele, o arroz, o óleo. Então, certamente, para a produção das refeições, os serviços de alimentação têm que empregar um custo maior com a matéria-prima. Por quê? Porque os valores são modificados, são alterados. Então, eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos, um de custos fixos e o outro de custos variáveis, Trabalhei aqui o aluguel e os gêneros alimentícios. Considerando tudo isso, como vocês controlam os custos em unidades de alimentação e nutrição? Eu vou começar com a primeira sugestão: planejamento de cardápios. Quem já me escutou falar desse tema sabe que planejamento de cardápios é realmente o tema central do serviço de alimentação. Porque nós estamos no serviço de alimentação para a produção das refeições. Se eu tenho, e esse é o produto final, as refeições, eu preciso planejar anteriormente. E o que é que eu planejo? O cardápio. E como eu planejo um cardápio? Aí eu já não posso esquecer. Por que, nutricionista? Porque o controle adequado, o planejamento adequado do cardápio, ele vai permitir que você controle os custos.
principalmente os custos que são variáveis, que são os custos relacionados à matéria-prima alimentícia. Se o planejamento de cardápio é o tema central, significa que o nutricionista ele precisa pensar que o cardápio deve ser elaborado de forma prévia. O cardápio não deve ser elaborado no dia ou nas vésperas. Por quê? Porque para controlar os custos, você precisa controlar a matéria-prima. E a matéria-prima, não apenas a matéria-prima alimentícia, mas a matéria-prima também relacionada a descartáveis, a produtos de limpeza. Jane, por que o cardápio é tão importante? Vamos pensar aqui, faça uma análise junto comigo, certo? Pronto, contribuir para o controle de custos. Cardápio planejado com antecedência, 6 meses, ou seja, semestral, trimestral ou bimestral, permite que o nutricionista, que nós tenhamos o olhar do consumo da matéria-prima. E até mesmo nós trabalhamos com o que nós chamamos de sazonalidade, não é isso, gente? Se eu sei que os alimentos que estão na safra têm um custo menor, eu vou dar preferência a eles. Se eu consigo colocar um cardápio pelo menos mensal, eu sei que eu tenho o controle dos custos mensais relacionados à matéria-prima. E um ponto muito importante é que eu saiba gerir meu estoque e eu saiba comprar. Por que isso? Porque se você não compra todos os itens que você precisa para mudar o cardápio, para produzir o cardápio, você vai ter alteração do cardápio. A alteração do cardápio leva à insatisfação dos comensais. A insatisfação dos comensais aumentam as sobras ou os restos. E aí você está perdendo matéria-prima alimentícia, perdendo o investimento da mão de obra, da energia elétrica, da água e outros recursos que você utilizou para aquela produção. Um outro ponto também muito sério é que, quando você não planeja o cardápio, você precisa realizar compras emergenciais. E compras emergenciais interferem no controle de custos. Porque se eu compro com um fornecedor considerando um estoque mensal, certamente eu vou comprar por um valor menor. Mas se eu compro de forma emergencial, até mesmo como eu já vi e vivenciei, profissionais que pedem um funcionário que saia do serviço e vá comprar 1 quilo de carne porque faltou, que vai comprar um pacote de leite, vai comprar o creme de leite porque acabou o creme de leite que era para fazer o estrogonofe. Então, tem alguma coisa errada no seu planejamento de cardápios. Então, quer controlar custos em unidades de alimentação e nutrição, planejamento de cardápios com antecedência. E essa antecedência vai permitir que você tenha uma gestão de materiais adequada. E aí, chegando no ponto, gestão de materiais. Como é que eu faço para gerir? Quero lembrar vocês que ainda não assistiu, eu coloquei um vídeo no YouTube. Foi um webinar que eu fiz no YouTube, que lá tem os slides, eu estou dando aula falando da gestão de materiais. Aliás, eu não sei qual é o tema que eu não amo da alimentação coletiva, porque todos eu digo a vocês, gente, eu amo esse tema, eu amo todos. Então, assim, voltando aqui para a gestão de materiais. Quando eu digo gestão de materiais, eu estou falando que eu estou controlando da seleção desse fornecedor até o último ponto da cadeia, que é a distribuição dos alimentos e o manejo de resíduos. Ou seja, eu vou gerir todos os materiais que são comprados dentro do serviço de alimentação. Material de limpeza, descartáveis, alimentos, EPIs. Então, todos esses valores, todos esses itens, eu compro. Então, se eu compro e compro com antecedência, eu reduzo o meu custo. Então, gerir os materiais é essencial para você controlar os custos. E quando eu digo gerir também, gente, eu estou falando em você ter o controle da entrada do gênero no seu estoque e da saída do gênero no estoque. É essencial que vocês tenham esse controle. Por quê? Para evitar extravios. Se você tem extravios de matéria-prima, você certamente vai ter o aumento do custo. Então, perceberam que são diferentes aspectos relacionados
ao controle de custos. Então, já falei aqui do planejamento de cardápios, da gestão de materiais. Um outro ponto, assim, importantíssimo, que é o treinamento dos funcionários. Aí você me pergunta, Jeane, o que o treinamento dos funcionários tem a ver com o controle de custos? Tudo. Porque, primeiro, você vai trabalhar com o que nós chamamos de mão de obra, né? Que são os manipuladores, não são apenas mão de obras, mas são chamados assim, né? Muitos livros da alimentação coletiva, você sabe que é a mão de obra, o custo da mão de obra. Observe, você precisa de profissionais treinados. Por quê? Profissionais treinados, eles conseguem utilizar a matéria-prima de forma adequada e ele vai reduzir o desperdício durante o pré-preparo. Ele vai saber diluir de forma adequada um produto de limpeza para realizar a higienização dos espaços. Esse profissional, ele vai utilizar a água, vai fechar a torneira. Se ele perceber algum vazamento, ele vai te avisar. Então, nós temos todos esses fatores envolvidos no controle de custos. Por isso que você treina. Funcionário que não é treinado, nem o EPI dele, nem o equipamento de proteção individual tem a durabilidade adequada. Geralmente, alguns EPIs nós trocamos a cada 3 meses. Mas tem funcionários que o avental utilizado principalmente para o processo de higienização, que é o avental, né, contra a umidade, ele consegue rasgar esse avental. Por quê? Porque ele vai, por exemplo, para a parte quente da produção das refeições com ele. E aí o avental não resiste. E se ele fica sem avental, tem risco de acidente de trabalho. Então o que é que você faz? Repõe o avental. Ao você aumentando os custos com o EPI do funcionário. Se um funcionário se acidenta dentro da unidade de alimentação e nutrição, ele vai ser afastado. E isso também vai resultar no aumento de custo, porque ou você contrata outra pessoa, ou você vai sobrecarregar uma outra pessoa que existe. E aí aumenta o risco também de acidente de trabalho, porque está aumentando a demanda para um outro funcionário, devido à ausência daquele que se acidentou. Então, perceberam um outro fator? Observe que eu já falei a vocês aqui. Falei do planejamento de cardápios, como também, além do planejamento, da gestão de materiais, falei do treinamento dos funcionários. E falando do treinamento dos funcionários, eu não posso esquecer algo que é muito importante, que tem relação com cardápio, com gestão de materiais e com funcionários. Ficha técnica. Quando eu digo ficha técnica, para alguns profissionais parece que eu estou tocando terror. Não é, gente. As fichas técnicas são essenciais porque você, com a ficha técnica, você define o per capita. Se você define o per capita, e o per capita está de acordo com as necessidades nutricionais daquela população, você vai atender a quantidade, né, de gêneros necessários, vai ofertar a quantidade adequada com a qualidade nutricional. Só que além disso, quando você elabora uma ficha técnica, você também vai estar permitindo que a pessoa tenha uma padronização, aí entra o papel do funcionário, é a padronização das preparações. Se as refeições são padronizadas, você favorece a aceitação dos comensais e você também reduz e controla o seu custo. Porque o funcionário, ele vai utilizar os gêneros descritos na ficha técnica. De acordo da ficha técnica, você tem per capita, você sabe o fator de correção, você sabe o fator de cocção. Então, a ficha técnica vai permitir a padronização. A padronização gera um controle de custos. A padronização gera a aceitação das refeições pelos comensais, se você fez, claro, a ficha técnica de forma adequada. Então, ter a ficha técnica de preparação ajuda, colabora, é imprescindível para a qualidade nutricional, qualidade sensorial, aceitação e gestão de materiais. Quem ainda não assistiu a aula no YouTube sobre gestão de materiais, e eu trouxe, né, um pouco do controle de estoque para essa aula também.
vale a pena assistir, certo? Então, observe, eu falei do planejamento de cardápios, falei da gestão de materiais, do treinamento de funcionários e da ficha técnica. Só que também nós precisamos ir para uma área além da parte nutricional. Precisamos falar do controle higiênico sanitário e a relação desse controle com os custos. Lembra que eu falei para vocês da aceitação dos comensais da ficha técnica? Um ponto muito importante: restos e sobras. Existem muitas unidades de alimentação e nutrição que não realizam pesquisa de satisfação, que não sabem qual é o percentual de sobras, qual é o percentual dos restos. E não sabe a sobra per capita, não sabe o resto per capita, então não consegue dizer se os valores que tem na unidade estão de acordo ou não com a literatura. Então, o que eu quero dizer para vocês? Resto, o ideal é que seja nada, seja nulo. Esse é, assim, sabe, a perfeição, sabe? Então, precisamos ficar atentos a isso. Essa é uma questão. Restos. Sobras, também o ideal é que não sobre. Mas os autores dizem que até 3% considera-se aceitável. Mas pense, se você tem uma sobra elevada, alguma coisa aconteceu com o seu processo. Ou você não soube determinar o per capita de forma adequada, ou o alimento não estava apreciável e aí o manipulador passou, o comensal passou e informou outro: não pega o arroz não, esse arroz está ruim. Aí ninguém mais pega o arroz. Se você tiver como guarnição o macarrão, todo mundo vai consumir o macarrão e o arroz vai ficar lá. E você vai ter o prejuízo daquela sobra. E aí a gente tem um outro ponto. Uma refeição não aceita. A pessoa vai colocar a refeição no prato e vai descartar. Então isso já são o quê? Restos. É importante que a gente diferencie restos e sobras. Nenhum dos dois valores, né, nem dos restos, nem de sobras, são aceitáveis. Quanto menor, melhor. Então não tem que ficar assim: ah, não, Jeane, é porque o autor disse que até 3% faz sobras. Eu estou em 5%, só 2% a mais. Gente, isso é um investimento de matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, água, EPI, gás, tudo que nós utilizamos, ou seja, todos os bens e serviços para a produção de outros bens e serviços. Então, se você tem um desperdício, você está fazendo o quê? Perdendo matéria-prima. Chegou uma pergunta aqui: diferença entre sobra e resto. Perfeição, amo essa pergunta. Sobra é o que foi produzido e não foi consumido pelo comensal. Esse não foi consumido, está no balcão. Ou seja, vou melhorar o conceito. Vou dizer que ele foi produzido e não foi distribuído. Porque a distribuição ocorre quando o comensal pega esse alimento e coloca no seu prato. Se ele não colocou, esse alimento sobrou. E o que é resto? Resto é o que o comensal colocou no prato, retirando ossos e cascas, e ele não consumiu. Ou seja, a gente diz que são os alimentos que foram colocados num prato do comensal, ou seja, ele foi distribuído, mas não foi consumido, e a gente exclui os ossos e as cascas. Por quê? Porque não é comestível, certo? Deixa eu ver aqui. A sobra limpa não é considerada desperdício, certo? Observe. Aí a gente entra na discussão agora de sobra limpa. Por quê? Porque sobra limpa significa que o alimento sobrou e eu tive o controle de tempo e temperatura. Ou seja, o alimento ficou exposto na temperatura adequada, por um tempo adequado. Então, se eu fiz isso, eu tenho uma sobra limpa. A sobra do balcão de distribuição, ela não é limpa. Por que ela não é limpa? Porque ela já teve contato com o comensal. Aí você me diz assim agora: mas Jeane, estamos numa pandemia, as refeições, até mesmo self-service agora tem uma tela de proteção, então o comensal ele não tem mais contato.
Gente, a gente precisa entender que existem normas relacionadas a tempo e temperatura. A RDC 216 de 2004 diz o seguinte, que eu vou manter os alimentos numa temperatura acima de 60 graus por até 6 horas na distribuição. Se você deixa o macarrão a uma temperatura acima de 60 graus por 6 horas, no final você tem uma sopa de macarrão, porque ele não vai suportar. Então, o que nós precisamos entender, o ideal é que a distribuição aconteça de acordo com o fluxo de distribuição das refeições. O que é isso? Eu tenho uma quantidade produzida que está armazenada, por exemplo, em equipamento como o pastrue, que não é a realidade de muitos serviços de alimentação, certo? E eu vou retirar do pastrue e colocar no balcão de distribuição no momento que eu percebo que a refeição terminou no balcão de distribuição. Então aí eu consigo ter uma sobra sem contato com o comensal, com a temperatura adequada, mas pensa também no tempo adequado. Não adianta deixar no pastrue por 24 horas, porque a RDC não cobre. E aí eu quero dar uma dica para vocês. Nós trabalhamos muito com a RDC 216 de 2004, que estamos aguardando, né, essa revisão. E aí nós temos a CVS 5, que é de São Paulo, que traz informações importantes de controle de tempo e temperatura. E eu gosto e utilizo bastante a CVS 5, mesmo sabendo que é uma norma, né, regional do estado de São Paulo, aqui para a Bahia, porque atende aos critérios de tempo e temperatura que não estão na RDC 216 de 2004, que é federal. E aí, quando eu faço um manual de boas práticas, quando eu elaboro, eu informo isso ao dono do estabelecimento, que eu estou utilizando uma norma sanitária que não é especificamente federal, mas que me dá parâmetros relacionados a tempo e temperatura, certo? E aí, continuando esse controle de custos, né? Percebam que nós já falamos planejamento de cardápios, gestão de materiais, treinamento de funcionários, e eu expliquei cada ponto. E agora estamos falando dos extras e das sobras. Se eu reduzo esses parâmetros, eu também consigo melhorar o meu controle de custo, certo? Então, pensando nesses aspectos. Agora nós vamos para onde? Nós vamos para as características sanitárias. E quando eu digo características sanitárias, gente, eu estou incluindo planejamento físico e funcional. Como assim planejamento físico e funcional, Jeane? Como é que o planejamento físico e funcional, Jeane, pode controlar os custos? Exemplo simples. A unidade de alimentação e nutrição que você trabalha, ou que você é nutricionista ou estagiário, ou que você já trabalhou como gastrônomo, como gastrólogo, tem janelas que permitem a iluminação artificial ou natural, ou toda iluminação é artificial. Se toda iluminação é artificial, significa que tem um custo maior com a energia elétrica. Um outro ponto importante, você sabe a situação relacionada ao encanamento dessa unidade, você sabe se tem ou não vazamentos. Se você tem vazamentos, você também está aumentando o custo. Então é importante, quando nós falamos planejamento físico e funcional, é que você tenha uma unidade de alimentação e nutrição que você minimize a utilização dos recursos naturais, que você minimize o consumo da água, que você minimize o consumo da energia elétrica. Porque dessa forma você acaba reduzindo o custo com esses materiais que serão utilizados para a produção da refeição. E aí a gente tem uma outra questão relacionada ao planejamento físico e funcional, os equipamentos. Equipamentos muito antigos, eles consomem bastante energia elétrica. Então nós precisamos ficar atentos à substituição. E quando nós substituímos ou não substituímos, ou mantemos aquele material, aquele equipamento, é importante que a gente pense que o preço, o custo que você investiu para comprar aquele equipamento deve estar também no custo da refeição.
Então, vocês estão percebendo que o nutricionista consegue controlar os custos. Olha a minha malemolência aqui. Consegue controlar os custos se ele conhece as normas sanitárias, se ele conhece o planejamento de cardápios, se ele consegue entender a unidade de alimentação como um todo. E aí eu falei do treinamento do funcionário, agora eu vou falar da formação do funcionário. E quando nós falamos em formação, não estou pensando apenas na formação que ele fez técnica para executar o papel de cozinheiro, não. E nem também do nível superior para ser gastrônomo ou para ser gastrólogo, não. E nem foi dizendo que não, é a formação porque é nutricionista. Não, gente. Eu estou falando de formações continuadas para todos entenderem a missão e a visão da empresa. Porque quando você consegue ter funcionários sensíveis que entendam a missão e a visão da empresa, essas pessoas vão trabalhar para o controle dos custos. Porque elas sabem que se você minimiza os custos, certamente você melhora a produção das refeições, você melhora as condições de trabalho. Então, aqui eu trouxe para vocês os principais fatores que eu estou colocando nessa live. Mas é importante lembrar que existem outros. E eu preciso começar, dizendo a vocês aqui, quase terminando a live, claro, abrindo mais uma vez suas perguntas, o que não é controle de custos. Por exemplo, tornar o cardápio monótono. Isso não é controlar custos. Isso é aumentar o prejuízo. Por quê? Porque as pessoas vão aceitar as refeições e o fato delas não aceitarem as refeições vai ter um aumento do seu custo. Então, uma pessoa que reduz a qualidade da matéria-prima dizendo que está controlando custos, isso não é controle de custos. Um outro ponto, não realizar o pagamento dos funcionários. Não dar reajuste aos funcionários de acordo com o que é determinado pelo sindicato. Além de não permitir, legalmente está errado, você também, quer dizer, hoje a lei trabalhista mudou, Então a gente faz uma ressalva aqui em relação a isso. Mas se você não reajusta a mão de obra, os valores do salário dos funcionários, você não está reduzindo o custo, pelo contrário, você vai estar aumentando o custo porque ele vai trabalhar insatisfeito. E o funcionário que trabalha insatisfeito, ele não veste a camisa da empresa. Ele não vai se incomodar se você tiver uma torneira aberta com desperdício de água. Ele não vai se incomodar se ele quebrar um equipamento. Então, não investir na mão de obra não é o correto para o controle do custo. Tem empresas que eu conheço que não querem nem comprar calçado adequado para o funcionário, que é o calçado que é registrado pelo Ministério da Saúde, é o calçado que tem o certificado de aprovação. Não quer, porque acha que está aumentando o custo. Não, isso é investimento. E o investimento necessário para a qualidade do profissional que está produzindo as refeições. Então é importante valorizar a mão de obra se você quer controlar os custos, certo? Então, percebam, não é controle. Reduzir qualidade do cardápio não é controle. Não realizar reajuste dos funcionários não é controle. Não comprar um equipamento. Tem pessoas que dizem isso. Eu não vou estar comprando não porque eu vou aumentar o custo. Gente, se você tem o planejamento do seu custo, você consegue comprar tudo. Aí você vai dizer, Jane, você está sendo utópica. Não estou não. Porque quando você sabe controlar o custo, você sabe exatamente qual é o momento de investir e qual é o momento de segurar. Porque você tem o controle. Você sabe quando você está reduzindo e quando você está aumentando. E tem fatores que você não consegue controlar, que são fatores externos, como a matéria-prima, que eu comecei a live trazendo para vocês, que é um custo variável. Nós precisamos pensar no seguinte, a última dica da live de hoje para vocês. Que dica é essa, Jeane? É você entender que para você controlar o custo, você precisa ter o orçamento. Ou seja, quanto você pretende gastar. Quando o custo for efetivado, você precisa entender o que você planejou e o que foi realizado. Então, se você tem a certeza
que você planejou e realizou o mesmo custo, perfeito, você tem um controle de custos. Agora, se você fez um planejamento e o custo realizado foi outro, gente, você precisa reavaliar e justificar. Eu sempre digo que números não são apenas números. Nós precisamos interpretar os números. Quando você olha o resultado de um CMV, que é o custo da mercadoria vendida, do Prime Cost, que vê a relação entre a mão de obra, com o que você compromete da receita com matéria-prima e com a matéria-prima alimentícia, a matéria-prima geral e com a mão de obra, isso não é um número isolado, né? São números que mostram para vocês como está, vamos dizer assim, a saúde financeira da unidade de alimentação e nutrição. Então, ficar atento a esses parâmetros é essencial. Então, sempre, gente, faz o orçamento. Na hora que realizar, que o cardápio foi realizado, parar e pensar, olha, eu tinha projetado que eu gastaria aqui R$5, considerando todos os fatores que estão envolvidos no custo. Eu gastei R$5,50. O que houve? Foi meu planejamento de cardápios que teve que ser alterado? Foi uma alta de preço absurda, né, que aconteceu e que você não tinha comprado aquela matéria-prima, ou seja, você não tinha planejado o cardápio? Então, você precisa pensar em todos esses aspectos. Tá? Olha só, qual é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né, nutricionistas, estudantes de nutrição, estudantes de gastronomia, gastrólogos, que o controle de custos, ele não limita a nossa ação, quando nós sabemos controlar. O custo só é um entrave no trabalho do nutricionista quando ele não é controlado. E eu digo para vocês que eu já passei por situações de não conseguir gerir o custo, porque eu não comprava. Eu tinha uma outra pessoa que realizava a compra. Quando essa pessoa, né, quando a chefia entendeu que a compra tinha que ser realizada pelo nutricionista, eu comecei a controlar. Porque eu começo o controle de custo desde a seleção do fornecedor. Ou melhor, desde a matéria-prima que eu seleciono para entrar no meu cardápio. Como eu disse para vocês, fatores relacionados à sazonalidade. Então eu vou terminar, né, agradecendo o carinho de vocês, agradecendo a presença de vocês.